Olá, boa noite. Boa noite a quem está chegando. Bem-vinda, Cristina. Bem-vindo, deputado Afonso Florencio. Já está aqui chegando. Muito bem. Deixa eu só colocar. A todo mundo que está chegando, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Essa é mais uma live Oscar Legal, toda terça-feira aqui às 18 horas. Estamos recebendo hoje aqui, chegando, deputado federal Afonso Florencio. Boa noite, deputado, seja bem-vindo. Boa noite, quero te agradecer esse convite de estar aqui com vocês. A OSC Legal, toda a tradição de luta das organizações da sociedade civil, fica à sua disposição. Muito honrado de estar aqui hoje à noite. Deputado, eu que agradeço, né? A gente já vem conversando com a sua assessoria já há algum tempo para a gente poder fazer esse diálogo. Nossa, que legal, eu estava apresentando aqui para o pessoal. É um projeto que tem por finalidade disponibilizar informação jurídica, conteúdo sobre organizações da sociedade civil. Nesse sentido, o marco regulatório, né, o MIROSC, é um tema muito importante para a gente, muito caro. Eu sei que o senhor participou ativamente, né, dessa articulação, de toda a negociação, de toda a articulação para o MIROSC dentro, né, do parlamento. Então, eu queria já começar pedindo, né, como é a tradição aqui nossa, a gente geralmente não apresenta, dou só as linhas gerais aqui dos nossos convidados, mas queria que o senhor se apresentasse até para destacar algumas questões do seu currículo, né, que as pessoas, não, ele é deputado federal, ok, mas para chegar a deputado federal existe uma história muito grande, inclusive de luta, né, de proximidade, de diálogo com os movimentos sociais, com as organizações. Então, eu queria que o senhor destacasse, aí, o senhor já foi ministro, já foi secretário aqui do Estado da Bahia, então vou pedir aí que o senhor se apresente para quem eventualmente não conhecer a sua história aqui no nosso público, nossa audiência da live Nosso Legal. Fique à vontade, deputado. Então, eu sou nascido em Salvador, em 1960, filho de professor e professora da rede pública. Sou formado em História, fiz mestrado, não concluí doutorado, fiz ativismo na educação, no movimento estudantil, cheguei a ser presidente do Diretório Central de Estudantes da Universidade Federal da Bahia, também fui dirigente sindical, participei do movimento sindical há muitos anos, dirigente do PT, atuei numa organização da sociedade civil de atuação na área ambiental, o Centro de Educação Ambiental São Bartolomeu, na década de 90, e depois coordenei programas de governo, coordenei o programa de governo da candidatura vitoriosa de Jacques Wagner em 2006. Fui convidado por ele, virei secretário de Desenvolvimento Urbano. Fizemos ali um conjunto de políticas de interesse social, o programa de habitação Casa da Gente, o Água para Todos, o programa de mediação de conflitos fundiários urbanos. Eu tinha esquecido, eu fui professor, né? Fui professor da Católica, 11 anos, fui 17 anos da UFBA, servidor público federal, fui diretor do Centro de Estudos Afro-Orientais, na UFBA, na década de 90, fui diretor do Laboratório Eugênio Veiga, na Católica, de restauração, conservação de imagens, arte e de documentos históricos, tratamento arquivístico da documentação da Curia Metropolitana de Salvador. Aí depois, em 2007, fui secretário de Desenvolvimento Urbano, aí sim o Casa da Gente, o Água para Todos, a mediação de conflitos fundiários urbanos, no Casa da Gente, habitação urbana, rural. Em 2010, fui eleito deputado federal, fui ministro do Desenvolvimento Agrário, depois fui líder do PT, fui vice-líder, líder da oposição na Câmara, no Congresso. Fui líder do PT no ano de 2016, o ano do golpe de Estado contra a democracia brasileira, contra a presidenta Dilma. Atualmente, eu sou vice-líder do PT e vice-líder da oposição na Câmara dos Deputados. Essa é a minha trajetória. Muito interessante, deputado. Fico feliz aí de conhecer um pouco mais
dessa história, né? Você que é um lutador, um guerreiro, e sempre dialogando com as organizações da sociedade civil, com os movimentos sociais. E a própria manifestação aqui da nossa audiência está demonstrando isso, né? Muita gente aqui demonstrando admiração, respeito pela sua trajetória. Mas se a gente tem um tempo limitado, né? Seria ótimo se a gente pudesse falar sobre cada um pedacinho dessa história, mas a gente precisa, de fato, recortar. E eu queria trazer, então, a frente parlamentar de apoio às organizações da sociedade civil. Se você falasse um pouco mais da frente, o que é que ela representa, o que é que ela é, mais ou menos o perfil dos deputados que compõem, e as pautas, enfim, um apanhado aí geral, para quem não tem tanta familiaridade com os trabalhos da frente parlamentar, poder também conhecer um pouco mais dessa iniciativa. Então, a frente é uma frente parlamentar mista. Então, senadoras, senadores, deputadas e deputados compõem a frente. Eu fui eleito presidente da frente já nessa legislatura, em 2018. Ela tinha sido presidida pelo deputado Nilton Tato. Ele agora é presidente da frente parlamentar dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, dos ODS. E ela, portanto, tem uma dinâmica com as organizações da sociedade civil. Nós temos um fórum com entidades, institutos, instituições, com OSCs. E tem um protagonismo grande de algumas pessoas. Quero citar aqui uma pessoa que é Eleutéria da Abong, né? Da Casa da Mulher Trabalhadora, da Catra, do Rio de Janeiro, minha amiga, companheira na Bahia, Eliana Hollenberg, e muitas outras companheiras, companheiros. Me permita, deputada, ela está aqui assistindo, queria já cumprimentá-la, Eliana, querida, e já antecipar aqui, dizendo, semana que vem, ela estará aqui comigo, justamente, conversando na live, acho que legal, já dando spoiler aqui da nossa próxima convidada, Eliana Hollenberg. Vamos falar sobre o Conselho de Fomento e Colaboração. Sem querer te interromper, já te interrompendo pelo gancho aí. Fique à vontade, da Eliana. É tranquilo. Eliana, fique à vontade. É para nós uma luz, um farol. Aqui na Bahia, eu, a deputada Lídice da Mata, a deputada federal, a deputada Alice, Lídice do PSB, Alice do PCdoB, no âmbito estadual, a deputada Neuza Cadori, o deputado Marcelino Galo. Muitos de nós têm uma relação com essa trajetória exemplar que ilumina a organização e as lutas do nosso povo, das organizações da sociedade civil. E a Eliana Hollenberg é para nós uma referência. Agradecer toda a parceria, a colaboração, a amizade e a presença dela aqui conosco hoje. Então, a Frente Parlamentar tem um ambiente que eu diria tem origem ali na plataforma Mirosk, e eu posso dizer que é uma frente parlamentar, mas é uma frente que é um braço institucional parlamentar do movimento organizado, das organizações da sociedade civil. Tinha tido também, anteriormente, a presidência do deputado Eduardo Barbosa. Ele agora foi relator do PL 4113, um PL construído nesse ambiente da frente parlamentar, com muito protagonismo dos companheiros e companheiras. Eu não vou aqui agora tentar enumerá-los a todos e peço que se sintam contemplados com a citação e contempladas de Eliana e de Eleutéria. E nós, depois de muita luta, um ano difícil, muita pressão, uma grande mobilização, fizemos um evento nacional pela aprovação do PL 4113, como eu disse, Eduardo Barbosa foi o relator, e a frente cumpre esse papel, fazer a representação parlamentar da pauta das organizações
uma frente suprapartidária da Câmara e do Senado. É isso aí. Muito interessante, deputado. Que bacana, bela iniciativa. E como é que... Você disse que tem um fórum, né, que faz a interlocução de organizações, que faz a interlocução com a frente, mas a gente está falando com entidades do Brasil inteiro, né? Costuma assistir aqui nossos programas, tanto aqui ao vivo agora, quanto né, a gravação, o registro dessa live. Muitas organizações do interior do Brasil inteiro, do Acre, Maranhão, a gente recebe mensagens a semana inteira. Como pequenas organizações, né, espalhadas por esse Brasil continental podem interagir, podem dialogar com a frente parlamentar, encaminhar demandas, saber da agenda, o que está acontecendo, enfim, como é que elas acessam, interagem, fazem interlocução com a frente parlamentar? Então, a primeira, se você me permite, a primeira providência, acho eu, é a organização das próprias entidades, organizações da sociedade civil dos respectivos estados. Então, a plataforma Miros, que é uma plataforma nacional, mas ela tem ramificação em estados. Na Bahia e em outros estados já o Em Foco, uma construção regional, e através... nós temos uma regularidade de trabalho que integrado dos parlamentares e das parlamentares com os dirigentes e as dirigentes da plataforma Miroski, e nós temos também o pessoal do nosso gabinete, em função de eu estar na presidência, esse tem sido um foco da atuação do nosso mandato. Então, é entrar em contato com o nosso mandato, claro. Vamos retomar o trabalho agora dia 1º, com a eleição do presidente da Câmara, e com a eleição do presidente do Senado, nós teremos o Congresso Nacional funcionando. O 4113 está indo para o Senado, já foi para o Senado, foi aprovado na Câmara. Insisto, claro que tem um trabalho parlamentar, reitero aqui o agradecimento a Nilton Tato e Eduardo Barbosa, entre tantas outras pessoas, mulheres e homens parlamentares, mas principalmente a mobilização das organizações da sociedade civil. O 4113 vai ser apreciado no Senado e ele é muito importante para a segurança jurídica das organizações que tenham termos de colaboração, termos de fomento ou até outros instrumentos contratualizados com a administração pública, seja qual for a esfera federativa. Nós estamos vendo aí, infelizmente, ainda não temos a vacina, teremos ainda essa demanda de distanciamento social, estamos vendo agravar a mortalidade, a letalidade do coronavírus, e muito provavelmente haverá uma prorrogação do decreto de emergência, que é uma lei federal. Nosso objetivo com o 4113 é dar segurança jurídica para que as organizações da sociedade civil possam recontratualizar seu objeto, seu cronograma, garantir desembolso e criar condições jurídicas mais adequadas para a prestação de contas junto aos órgãos de controle. Então, nós vamos certamente, com a retomada do trabalho, fazer uma transmissão e retomar o diálogo. E isso é feito através da ABONG. Então, seja através do nosso mandato parlamentar, que é fácil na Câmara, a gente recebe semanalmente dezenas de milhares. Claro que tem muita coisa de robô, do gabinete do ódio, eles não gostam muito dessa pauta das organizações da sociedade civil, mas a gente recebe as mensagens de correio eletrônico, tem uma assessoria dedicada à frente, mas através da plataforma Miroski, nós retomaremos rapidamente, logo após a instalação dos trabalhos desse ano legislativo. Queria aproveitar, deputado, pegando mais uma vez o gancho, mandar um abraço então para o Samir Bonfim, que é da sua assessoria, um parceiro, uma grande figura. Samir, obrigado aí pela força, pelo diálogo. Tamo junto aí, o que precisar. Tá bem? E
na pessoa do Samir, também cumprimentar toda a assessoria desses deputados que têm trabalhado tanto pelas organizações. A gente sabe que a semana passada a gente teve aqui a Melissa Mestina falando sobre a importância do acompanhamento legislativo das organizações, né? As organizações tomarem parte mesmo, estarem participando do processo parlamentar, dialogando com seus parlamentares, levando suas demandas em nível federal, em nível estadual, e nas câmaras de vereadores mesmo, em suas cidades, né? Para que possam dialogar com esses representantes, enfim. E a importância, e falamos também da importância das assessorias, né, parlamentares que fazem todo o estudo, muitas vezes para embasar a atuação do deputado. Então, na pessoa do Samir, queria aí cumprimentar a todos e a todas que têm trabalhado duramente na luta por um Brasil melhor, e nesse momento tão difícil que a gente está vivendo, né, de demonização, digamos assim, da política, né, a política enquanto possibilidade de diálogo, de resolução, de encontro de opiniões, né, deputado? Então, queria fazer esse registro. Queria trazer um pouco também, deputado, esse projeto pela importância que ele tem, você já colocou aqui, a Laís Lopes também, que eu cumprimento, está aqui no nosso chat também, ressaltando a importância desse projeto que o senhor apresentou, mas que contou com o trabalho de outros deputados já citados, enfim, deputado Eduardo Barbosa, Wilson Tato, dentre outros. Que você falasse um pouco desse projeto de lei, né, de 4.013, que sobe agora para o Senado, foi aprovado na Câmara dos Deputados e subiu para o Senado para ser votado. Ele traz, então, segurança jurídica, ele trata das parcerias estabelecidas pela organização com o poder público, mas queria que você falasse um pouco, então, um pouco mais detalhadamente, né, na medida do tempo que a gente tem aqui, sobre esse projeto de lei, e como as organizações podem se mobilizar ainda, podem mobilizar, entrar em contato com seus senadores pela aprovação desse projeto de lei. Então, antes me permitam, eu vi aqui, quero agradecer a todas as mensagens, Chiquinho de Livramento de Nossa Senhora, o PT de Muritiba, a própria Eliana Hollenberg, e eu vi aqui a Rita, minha amiga, vereadora Rita, ex-presidente da Câmara de Vereadores João Dourado, mas eu vi aqui uma observação do Ed Santana, dizendo da importância de uma tributação diferenciada para as associações, para as entidades, as organizações da sociedade civil. Então, eu vou falar desses dois pontos. Primeiro, o PL 4113 e o tema da tributação diferenciada para as organizações da sociedade civil. Sobre o 4113, que ele... Primeiro, a nossa pauta agora é muito importante atuarmos no Senado para garantirmos a sua aprovação. Depois vamos ter que lutar pela sanção presidencial. Ali no Senado, sei que contamos com a participação, o apoio da senadora Mara Gabrilli, que participa da frente parlamentar, do senador Jacques Wagner, de muitos outros senadores e senadoras que vão nos ajudar, certamente, na aprovação do 4113, que, me desculpem, eu não sei o número que ele ganhou, mas eu acho que é o mesmo número da Câmara para o Senado. O PL 4113 estabelece que durante o período de vigência da emergência em decorrência da pandemia do Covid-19, os entes federados, seja o governo central, os governos estaduais e os governos municipais, que tiverem termos de parceria com organizações da sociedade civil, esses entes federados poderão convocá-las à recontratualização, à redefinição dos termos desses contratos, seja no objeto, ou seja, um termo de parceria que tem uma colaboração, um serviço sendo prestado, mas em função da pandemia precisa de um pequeno ajuste, um adendo, digamos, alterar o objeto. Isso é possível. Também garante
o desembolso de 70%, até 70%, para depois a prestação de contas, porque às vezes, com o transcurso do ano da pandemia, não foi possível fazer a prestação de contas. Então, garante o desembolso. E também garante a repactuação do calendário de prestação de contas. E isso, então, dá segurança jurídica. Nós temos informação de que, em muitos tribunais, o Ministério Público de Contas tem feito muita pressão nas organizações, cobrando prestação de contas, o rigor, às vezes, sem o ambiente jurídico necessário para que as organizações sociais consigam preencher os requisitos. Afinal de contas, foi um ano muito atípico em função da pandemia, do isolamento social. Então, o 4113 é muito importante. Vamos ter uma renovação do período de emergência, certamente. Vai ter outro decreto, outra lei federal, estipulando a excepcionalidade das regras. E vamos também ter, então, digamos assim, mais prazo para a conclusão das parcerias, sejam termos de colaboração, termos de fomento. Vale registrar, o PL prevê também os contratos de gestão, os convênios. Nós não nos restringimos apenas aos instrumentos oriundos da Lei 1319, do Miroski. Nós incluímos no PL, porque ainda remanescem muitas parcerias que não são oriundas apenas da regulamentação do marco regulatório das organizações da sociedade civil. Basicamente isso, 4113. O que é muito importante a gente dizer é que, a partir do dia 1º de janeiro, nós temos que construir uma grande mobilização nacional. É mais fácil dialogar, são 3 parlamentares por estado, senadoras ou senadores. É mais fácil do que 517 deputadas e deputados. Então, nós precisamos que nos estados, a plataforma Miroski, os representantes da BONG, as organizações procurem senadoras e senadores dos seus estados para que aprovemos o mais rapidamente possível o 4113. Precisamos também conversar com os líderes do governo no Senado e na Câmara para que possamos evitar vetos presidenciais, para que, assim, tenhamos rapidamente uma lei que dê a segurança jurídica para que as organizações da sociedade civil possam repactuar as suas parcerias com o poder público, sejam prefeituras, governos estaduais ou governo central. Em relação ao 4113, é fundamentalmente isso. Em relação à área tributária, dizer que também fizemos um debate intenso na frente. A plataforma Miroski também acumulou e muitas das suas entidades contribuíram decisivamente. Coincidentemente, eu fui o coordenador da proposta de reforma tributária justa, solidária e sustentável, ou seja, a tributação dos ricos, do patrimônio e da renda de forma progressiva, a tributação das fortunas e a redução da tributação sobre a micro e pequena empresa, o salário da classe média, dos trabalhadores e das trabalhadoras, e incluímos, a partir da mobilização das organizações da sociedade civil, um tratamento diferenciado para essas organizações. Como nós estamos aí no nível constitucional, estamos falando de emendas à PEC 45,
nossa proposta de substitutivo global ganhou o número de emenda substitutiva global 178, e aqui lembrar da Oxfam, da FENAFISCO, do presidente da FENAFISCO, Charles, do professor Eduardo Faiani, que foram aliados nossos para a elaboração da emenda substitutiva global 178, e ali nós estipulamos constitucionalmente o tratamento diferenciado. Essa diferenciação, esse seu detalhamento, virá somente depois da aprovação da Constituição, da alteração constitucional, para lhe garantir tratamento diferenciado. Nós vamos, então, entrar no mérito desse tratamento no âmbito infraconstitucional, mas isso será em um segundo momento. Muito bom. Então, só ressaltando aí para as organizações, não aguardar, esse é um momento crucial. A partir de 1º de fevereiro volta a atividade parlamentar ordinária, então é importante se mobilizar, entrar em contato com os seus senadores, né? São 3 senadores por estado, então mandar um e-mail, dar uma ligada, tentar um contato também com as assessorias, enfim, para demonstrar seu apoio ao projeto de lei 4113, né, que garante alguma estabilidade para as organizações, alguma margem, possibilidade legal para que as organizações mantenham as suas parcerias, sejam elas com base no IROS, convênios, contratos, enfim, né, com o poder público, tenham possibilidade de renegociar, manter as atividades e reajustar as atividades com base no decreto da Covid, né, do estado de calamidade, e as questões da reforma tributária. A gente esteve aqui, já, deputado Live, falando sobre a reforma tributária. O professor Eduardo Sazzi trouxe vários elementos preocupantes para as organizações que hoje recolhem 2%, 3% de impostos, podem vir a recolher 20%, 23% de impostos, a depender do tipo de tratamento que se tenha a essas organizações que se aproximem de tratamento reservado a empresas, por exemplo, e que isso seria extremamente prejudicial às organizações. E o senhor traz uma coisa muito importante, que é um regime diferenciado para as organizações, porque, afinal de contas, elas não têm fins lucrativos e prestam um serviço de relevância pública para esse país. Há estudos que dizem que cada centavo investido em política social nas organizações, enfim, retorna-se a 7 vezes mais para a sociedade. Então, já estudos muito consistentes nesse sentido. Então, é importante ressaltar todas essas questões e, mais uma vez, mobilizar as organizações para que entrem em contato com seus parlamentares e deem apoio e façam parte dessa discussão. Não fiquem à parte, né? Façam parte, tomem parte dessas discussões. Então, muito bacana essas questões que traz o deputado Afonso aqui para a gente. Eu queria trazer um outro ponto, querido, sobre a questão da criminalização das organizações. Alô, deputado? Opa, acho que tivemos aqui um probleminha de conexão com o deputado Afonso. Isso, o deputado Afonso está com um probleminha de conexão, mas vai entrar aí já e a gente retoma com ele assim que ele normalizar aqui a sua conexão. Enquanto isso, queria dizer para vocês, opa, caiu o deputado Afonso, tá? Então vamos ver se ele vai voltar. E eu queria chamar a atenção aí para todo mundo, né? A gente está com vamos fazer uma promoção. Esses são os livros da coleção Sustentabilidade Econômica das Organizações da Sociedade Civil, uma parceria do GIF e da Fundação Getúlio Vargas Direito de São Paulo. Então são 5 volumes e nós vamos estar sorteando esses 5 volumes para quem estiver inscrito aí no nosso canal. Primeiro requisito é estar inscrito no nosso perfil aqui no Instagram. Então, em breve, a gente vai passar os detalhes, mas o primeiro requisito é estar inscrito em nosso canal no Instagram. Então, vamos trazer de volta o nosso querido deputado Afonso Florenci. Queria aproveitar para mandar um abraço aí a todo mundo que está por aqui. Então, deputado Afonso voltando aqui. Desculpa aí, Lucas. Tive um problema de conexão, caiu, mas consegui voltar. Desculpa. Ótimo, queridos, que bom. É isso mesmo, nesse período que a gente faz coisa virtual, a gente cai, a gente volta,
E é isso mesmo. Deputado, eu queria falar de um assunto até mais amplo, né? A gente está vivendo um momento difícil, né? Meio obscuro, de celebração da ignorância, eu diria, até, e a gente vem numa tentativa, pelo menos, ou ventos aí, de criminalização das organizações. Nós já tivemos 2 CPIs das organizações no país no passado, e agora, de novo, essa história de criminalização das ONGs, que as ONGs são câncer, que as ONGs tocam fogo nisso, naquilo, que as ONGs dizem, que as ONGs... Sabe, a culpa é das ONGs e não se assume as responsabilidades que deveria assumir. Essa discussão da criminalização das organizações, como é que ela tem reverberado no parlamento, como é que a frente parlamentar tem se debatido com essas questões, como estão sendo os bons embates que se trava no Parlamento Nacional. Bom, Lucas, no Brasil todo, muita pressão política sobre organizações da sociedade civil. Seja porque quando são prestadoras de serviço na assistência social, na saúde, na assistência técnica, na assistência rural, elas, de alguma forma, entram em áreas, digamos, da atividade pública que podem, de alguma forma, incomodar ativistas, pessoas que atuam na sociedade de uma forma deletéria para algum segmento social, né? Ao garantir direitos dos portadores de deficiência, de quilombolas, negros, das mulheres vítimas de violência. De alguma forma, as organizações incomodam, geralmente poderosos econômicos, políticos. De outra parte, há uma visão equivocada também, muito comum, de que tudo que é de empresa é bom, tudo que é do Estado é ruim e tudo que é de organização social é vinculado a um gasto público de pouca utilidade, de pouca conveniência para a sociedade. E, normalmente, o que a gente vê é o contrário. Essa visão tem levado, muitas vezes, a órgão... Eu não diria que é o Ministério Público, nem que é o Tribunal, mas, muitas vezes, promotores públicos, conselheiros de tribunal têm uma visão preconceituosa contra as organizações da sociedade civil e acabam realizando uma pressão, uma perseguição, muitas vezes é perseguição política. Política, não política eleitoral, no sentido da vida na sociedade. E a Frente Parlamentar tem uma agenda, nós fizemos um planejamento da Frente Parlamentar com a coordenação da plataforma Miroski, no encontro em Porto Alegre, durante a realização do Fórum Social, no início de 2019, e um ponto central que organizava toda a nossa atuação era a defesa das organizações da sociedade civil contra a perseguição política desses setores conservadores existentes na nossa sociedade. E aí, nós fizemos também uma audiência pública decorrente desse planejamento construído lá em Porto Alegre, nessa oportunidade, e fizemos uma reunião com o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, e também ali combinamos com ele um conjunto de ações, em particular a constituição de um grupo de trabalho na Câmara dos Deputados, para que pudéssemos nos debruçar sobre essas ações, digamos assim, fora do regramento legal, realizadas por agentes públicos, seja no Ministério Público, seja tribunais de contas, normalmente aí, ou seja por políticos, Nós vimos que o presidente da República tem como regra atacar organizações da sociedade civil. Ele
é defensor de um modelo de desenvolvimento. Eliana Hollenberg está me ajudando aqui. O Fórum Social das Resistências, que eu falei Fórum Social Mundial. Desculpe, foi um ato falho da minha parte. Obrigado, Eliana. O presidente da República considera que deve haver exploração de garimpo, desmatamento na Amazônia. Ele é a favor de que, ao invés de floresta amazônica, tenha pasto pragado. Mas a legislação brasileira prevê uma reserva legal, critérios critérios de desenvolvimento sustentável. E ele sempre ataca as OSC, né? As organizações ambientalistas. Então, e, por extensão, ele legitima todo ataque contra organizações da sociedade civil. Então, nós conseguimos uma audiência com o presidente Rodrigo Maia. Dela participaram muitas pessoas de diferentes estados do Brasil. E ele se comprometeu conosco de instalarmos esse grupo de trabalho para visitarmos os casos de ataque, de perseguição jurídica, política, muitas vezes violência física contra ativistas de organizações da sociedade civil. Entretanto, veio a pandemia e a Câmara dos Deputados não teve um funcionamento regular e nós, portanto, não tivemos a oportunidade de esse grupo de trabalho se debruçar sobre esse tema, a defesa das organizações da sociedade civil. Então, considero que, obviamente, vamos fazer uma reunião da frente, ela é sempre aberta, a todos os parlamentares, e com a coordenação da plataforma, e vamos planejar o ano de 21, e com a posse do novo presidente da Câmara dos Deputados, possivelmente retomar esforços, eventualmente de acordo com o planejamento, para retomarmos talvez o grupo de trabalho, mas certamente a pauta de defesa das organizações da sociedade civil estará no centro das nossas ações para 2021. Muito bom, deputado. Eu sei que seu tempo é corrido, né? A gente tinha conversado com a sua assessoria mais ou menos uns 40 minutos, enfim, a gente já... Né? A live, quando é boa, deputado, a gente já fazendo live desde esse ano de 2020 bastante, e a gente pisca o olho, já passou o tempo, a gente já tem 40 minutos quase conversando, e é um prazer, assim, conversar com o senhor. A gente desenrolaria aqui uma semana de papo facilmente. Mas eu queria pegar esse gancho mesmo, né, que você traz do planejamento para 2021. Então, eu queria que você trouxesse, mesmo que um brainstorm, mesmo que algumas ideias, do que será pauta, do que você entende, do seu entendimento, que pode ser uma pauta importante para as organizações, né, para o campo das organizações da sociedade civil nesse ano, que poderão ou não, eventualmente, estar na pauta da frente parlamentar, mas no seu olhar, no olhar do Afonso Florencio, o que tem de importante, né, de discussão para o campo das organizações esse ano de 2021. Bom, primeiro, a aprovação do 4113 no Senado. Essa é fundamental e a primeira de toda o conjunto de tarefas, digamos assim, nossas em 2021. E, repito, precisamos fazer uma grande mobilização por estados, em rede nacional, com um ato, se possível, se tiver vacina aí em tempo, inclusive presencialmente lá no Senado. O segundo tema é que a pauta do tratamento, eu prefiro chamar de tratamento especial, não gosto de chamar de diferenciado, porque diferenciado é um tratamento amigável, porque o diferenciado pode ser diferente para ruim. É verdade, então, é verdade. Eu prefiro de um tratamento especial, um tratamento adequado, um tratamento justo para as organizações da sociedade civil.
Considero que o tema da tributária vai voltar a ficar forte. Nós estamos vendo agora que essa famigerada emenda constitucional 95 do teto do gasto está perdendo sua força, porque cada vez mais a população percebe que não dá para reduzir o dinheiro do SUS, da escola pública e também da assistência social, da assistência técnica. Portanto, essas parcerias do poder público com as organizações da sociedade civil precisam de financiamento. E o teto do gasto está com dias contados. Mas, ainda assim, temos uma recessão decorrente da emenda constitucional 95, decorrente da opção do governo Temer, depois do governo Bolsonaro, a chamada teoria econômica do contracionismo expansionista. A ideia de que tirar dinheiro, desvalorizar o salário mínimo, cortar benefícios de prestação continuada, cortar os recursos de parceria com organizações da sociedade civil, que isso retira dinheiro de circulação, entre aspas, diminui o Estado e que, por isso, os empresários vão investir. Nós estamos vendo que não funciona assim. O Estado, o SUS, está se mostrando indispensável, apesar de que agora, de ontem para hoje, o presidente Bolsonaro inventou essa tese de que o setor privado deve comprar e vacinar, que é um crime contra o SUS, mas a gente está constatando que precisa de SUS. Cada vez mais as pessoas reconhecem que precisa de dinheiro na educação pública, dinheiro público. E como é que esse dinheiro entra? Através da tributação. E, então, a reforma tributária será uma pauta importante. Então, aprovação do 4113, reforma tributária justa, solidária e sustentável, com um tratamento especial justo para as organizações da sociedade civil. E o terceiro ponto, a defesa contra a perseguição que setores da administração pública patrocinam com a liderança do presidente da República contra as organizações da sociedade civil. Então, eu considero que esses são os três grandes temas. Claro que se nós nos debruçarmos sobre a assistência social, sobre a educação, sobre a inclusão produtiva, a proteção e a inclusão produtiva dos portadores de deficiência, nós vamos encontrar muitas tarefas de acordo com os segmentos de atuação das OSC. Mas eu considero que esses três grandes temas, o 4113 no Senado, a reforma tributária e a defesa contra a perseguição política, são três, digamos assim, temas grandes e que abarcam um conjunto de outros temas. Muito interessante. E aí você tem, ressaltou também as questões mais específicas, talvez das políticas setoriais, o desmonte do SUS, a tentativa, que a pandemia evidenciou a importância desse SUS, o desmonte das políticas de assistência social, atenção às pessoas que têm uso abusivo de álcool e outras drogas, hoje desmontada, a política que vinha sendo realizada. Você tem essa pauta ambiental, também, deputado, só tendo mais elementos aí para esse debate, a pauta ambiental também, as críticas que se faz tão grandes. Agora saiu notícia, o Eduardo Sakamoto, na coluna dele, colocou uma reunião que houve com o embaixador brasileiro nos Estados Unidos, com ONGs ambientais, sinalizando ou tentando dar alguma sinalização de abertura para o diálogo com essas organizações que aqui, no território nacional, são tão criticadas, chamadas de câncer, de uma tentativa de pejorativa muito forte com relação a essas organizações, dentre outros temas que você trouxe de forma brilhante. Acho que é isso. Eu queria, então, deputado, que a gente pudesse caminhar já para o finalzinho, conforme tínhamos
combinado, que você pudesse deixar aí suas honrosas pedidas, antes de te agradecer imensamente por ter disponibilizado seu tempo aí para esse bate-papo, não só esse bate-papo comigo, mas especialmente falar para as organizações desse imenso país, né, para todas as organizações, um pouco da frente parlamentar, um pouco da atuação, um pouco do que o seu mandato tem feito, né, em prol das organizações, que é uma parceria histórica, né, tem que se reconhecer da sua caminhada, né, que você já colocou aqui no comecinho, sempre em diálogo com os movimentos, com as entidades sociais. Então, eu queria agradecer de coração aí a você, agradecer a sua equipe, a sua assessoria, e queria que você deixasse aí suas considerações finais, seus cumprimentos aí para a nossa audiência. Bom, Lucas, eu quero te agradecer o convite, pedir desculpa por ser assim um tempo limitado. Estou aqui no PT e está ali vários parlamentares, o presidente do PT me esperando, mas eu não podia mais adiar. Voltei às atividades agora em 21 essa semana, segunda-feira, última, e fiz questão de atender o seu convite pela importância do trabalho que você faz e também, obviamente, meu compromisso à frente parlamentar com as organizações da sociedade civil. Parabéns pelo OSC Legal, e eu estava muito afim de vir aqui conversar com você e com sua imensa audiência. Eu considero que, assim, fundamental é a gente preconizar a organização popular, a organização social, o fortalecimento das organizações da sociedade civil. Não são apenas terceiro setor, são organizações que atuam cada uma no seu, na sua área, no seu métier, na sua expertise, na sua tradição, na sua área de especialização, mas, no conjunto, projetam um fortalecimento da democracia brasileira. E como organizações da sociedade civil, também de um Estado brasileiro, de um Estado provedor, de um Estado democrático que dialoga com as organizações, permeável à pressão, às críticas, mas um Estado provedor, que patrocina, que financia, que estabelece parcerias com organizações da sociedade civil. Com isso, fortalece a democracia, mas também garante a prestação de serviços públicos de forma pública, não estatal. E que essa dimensão democrática não é minimizada pelas parcerias. A autonomia política para crítica, análise, diálogo das organizações é fundamental. Por isso, nesse período de muito ataque à democracia, ao Estado brasileiro e às organizações da sociedade civil, dizer que fortalecer as organizações é fundamental para a sociedade brasileira. É fundamental para o povo que mais precisa. Por isso, nós, da Frente Parlamentar, e aí eu posso falar em nome de todas as parlamentares, todos os parlamentares da Câmara e do Senado, só temos a agradecer a vocês. E eu a te agradecer, Lucas. A oportunidade está aqui no OSC Legal. E na próxima oportunidade que você convidar, estarei também. E nós temos aí um conjunto de temas para esse ano. E vamos fortalecer as organizações da sociedade civil, fortalecer a plataforma Miroski, construir a plataforma Miroski nos estados, se possível, construir frentes parlamentares nas assembleias legislativas, em defesa também das organizações da sociedade civil. E estou disposto a, claro, a gente tem que planejar, manter aí os cuidados do Covid, aí combinando o sistema remoto, espero o mais rápido possível também, aí nos estados, ajudar a construir a plataforma, o Enfoco, com foco nos estados, nas assembleias, a frente parlamentar nas assembleias. Então, te agradeço muito a oportunidade, parabéns pelo seu trabalho. Fica à disposição. Obrigado, deputado. Leve também o nosso abraço a todos os integrantes da comissão mista, sejam deputados, senadores, deputadas, senadoras, todo mundo que faz esse trabalho sensacional, o senhor que está encabeçando, né, essa iniciativa, mas que tem
o suporte ou a participação, enfim, o diálogo com uma série de deputados aqui, que não dava nem tempo da gente falar todos, né? Destacamos alguns, Eduardo Barbosa, Nilson Tato, tem o deputado Paulo Pimenta, Paulo Teixeira, aliás, e outros deputados também envolvidos, então é importante a gente reconhecer e cumprimentá-los, então. Muito obrigado, então, deputado, e até a próxima. Valeu, obrigadão. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Gente, então, para finalizar, eu queria só dizer para vocês da nossa promoção que a gente vai sortear os livros da coleção Sustentabilidade Econômica das Organizações da Sociedade Civil. Não é um livro, são 5 livros, a pessoa vai levar os 5, não é um só. Então, só para dizer para vocês, os títulos dessa coleção são Redução de Barreiras Tributárias à Doação. O segundo livro é Incentivos Regulatórios à Filantropia Individual no Brasil. O terceiro, Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil, Avanço de Desafios, né? Organizações da Sociedade Civil no Supremo Tribunal Federal. E, por último, Fundos Patrimoniais e Organizações da Sociedade Civil. Então, se inscreva aqui no nosso perfil, então siga a gente aqui no nosso perfil no Instagram. Esse é o primeiro requisito. A gente vai soltar os requisitos, né? As questões, né? Porque, na verdade, veja, o meu entendimento inicial era de fazer um sorteio com todo mundo que está aqui seguindo o nosso perfil. Porém, tem muita gente que já tem os livros, ou que prefere baixar, ou os próprios autores desses livros, né, estão aqui também. Então, de repente, seria injusto a gente fazer um sorteio e cair para alguém que já tem o livro. Então, para a gente dar uma recortada nas pessoas, a gente vai estabelecer os critérios. Na próxima semana, então, eu vou trazer os critérios para quem vai ganhar, quem vai levar. Os 5 livros estão no plástico ainda, zerados. Lembrando que esses livros eles estão para baixar no site da DGIF. Eu vou compartilhar aqui no chat da live o link para baixar os livros, para quem eventualmente não ganhar os livros físicos, mas está aí o link para baixar no site do GIF, tá? Acabei de disponibilizar. E convido todo mundo, na terça-feira que vem, 18 horas, live Olha que Legal aqui novamente. Nós vamos começar fevereiro em alto nível, novamente, com Eliana Hollenberg, presidente do Confoco Bahia. A gente vai falar da experiência do primeiro Conselho de Fomento e Colaboração do Brasil, que foi instalado aqui no estado da Bahia, e vamos falar dessa experiência. Então, até lá. Espero todo mundo aqui. Live Olha que Legal, 18 horas, terça-feira, semana que vem, com a Eliana Hollenberg. Um abraço e até a semana que vem. Obrigado a todos e a todas por